Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Sejam bem-vindas. Glórias a Jesus por mais uma manhã. Obrigada, Jesus, por mais um momento na sua presença. Obrigada, Jesus, porque o teu amor não tem limite para nos manter diante da sua presença. A paz do Senhor. A paz do Senhor, irmã Socorro, irmã Mi. A paz do Senhor, irmã Rosaura. Sejam todas bem-vindas. Sempre são muito bem-vindas, irmã Estela. Hoje aqui na nossa cidade é feriado. Eu não sei se na sua cidade é, mas aqui é. Para quem estava ontem no estudo da noite, foi tão maravilhoso. Hoje eu falei para o meu esposo, a hora que eu acordei, meus olhos estão tudo inchado de tanto chorar. Foi maravilhoso. Foi um momento que o Senhor pediu somente oração, intercessão. Intercessão pela família, intercessão pelos filhos, pela casa, pela vida financeira da família. Foi maravilhoso o que o Espírito Santo fez entre nós ontem, no ministério, à noite, né? No horário que nós estamos juntos para orar. Sejam todas bem-vindas. Para todas que chegaram, vamos orar um pouquinho, vamos orar para iniciar o nosso estudo de hoje, para honra e glória do nome do Senhor. O Espírito Santo tem tratado com muito amor esse ministério. O cuidado que o Espírito Santo tem tido com esse ministério é como o cuidado que um bebê precisa. Um bebê precisa de mais atenção, um bebê precisa de que seja oferecido água, que seja oferecido alimento. É isso que o Espírito Santo está fazendo nesse ministério. Ele está tratando cada uma de nós com muito amor, no tempo e na profundidade que cada uma de nós estamos precisando, Ele está nos tratando. Isso é muito lindo. Foi o que Ele nos trouxe ontem. Amém? A irmã Estela disse que em Natal não é feriado, não. Então deve ser um feriado só no estado de São Paulo. Mas aqui hoje é. Hoje nós vamos tirar o dia para descansar, mais ou menos, né? Porque pra gente que é mulher, para descansar mesmo, a gente tem que sair de casa, né? Porque se ficar em casa, a gente não descansa. Glórias a Jesus. Vamos orar para iniciar o nosso estudo de hoje. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu agradeço. Eu agradeço ao Senhor por estar aqui mais uma manhã, na sua presença, Senhor. Eu me apresento diante do Senhor, nas cortes celestiais, e me rendo, Pai, diante do Senhor no seu trono. E consagro ao Senhor a minha vida, esse ministério. Declaro que o seu Espírito Santo tem total liberdade de agir aqui sobre esse ministério. Que não seja eu a falar, mas Cristo através de mim. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Eu apresento ao Senhor a vida de cada uma das minhas irmãs que estão aqui, Pai. Suas filhas e seus filhos, que também te ouvirão depois, Senhor. Derrama sobre cada um deles uma porção generosa da sua presença em forma de amor, de paz, de saúde, Senhor. Dai-nos sabedoria. Derrama sobre cada uma de nós a sabedoria que vem do teu trono, Pai. Que nós possamos ter o entendimento da tua palavra nessa manhã, mas não só aqui, Senhor. Toda palavra que nós ouvirmos em verdade das Escrituras, nós desejamos que crie raízes dentro de nós, que criem raízes profundas no nosso coração. Pai, abençoa a nossa casa, Senhor. Cuida da nossa família. Alcança lugares
a proteger os nossos filhos e o nosso cônjuge onde nós não podemos chegar. Lá o Senhor pode ir. Protege, Pai, toda a nossa família, em nome de Jesus. Consagramos ao Senhor o nosso trabalho, os nossos recursos financeiros. Pedimos ao Senhor sabedoria para que nós possamos administrar tudo da melhor forma. Eu repreendo todo espírito de distração aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de incredulidade, todo coração endurecido, em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de contenda, em nome de Jesus. Declaro que nessa hora, Pai, a nossa mente e o nosso coração estão conectados com o Senhor. Eu blindo o ambiente onde todos estão agora com o fogo do Teu Espírito Santo. Eu selo com fogo em todo o ambiente agora, em nome de Jesus, e declaro que toda flecha contrária que vier vai bater em retirada, em nome de Jesus. Reveste-nos, Senhor, com uma nova armadura para esse dia de hoje. Um novo capacete da salvação, uma nova couraça da justiça, um cinturão da verdade, novas botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito, em nome de Jesus. Assim nós estamos protegidas, Pai. Estamos protegidas e prontas para viver o nosso dia, guerrear se for preciso, em nome de Jesus, porque toda honra e toda glória que acontece de vitória na nossa vida sempre será do Senhor. É isso que nós declaramos nessa manhã, Pai. E é isso que eu peço ao Senhor sobre a minha vida e sobre a vida de todas que estão aqui agora, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Amém? Hoje nós vamos ler o capítulo 11, né? Acho que a gente está na metade já, né? Ó que bênção. João é 21 capítulos? Ó que bênção já. Glórias a Jesus. Aqui hoje nesse capítulo, o João nos traz que é um dos capítulos mais profundos e emocionantes do Evangelho, porque ele traz para nós sobre o milagre da ressurreição de Lázaro, né? É isso que ele fala aqui. Ele fala também sobre a revelação de Jesus como a ressurreição e a vida. É muito forte para o nosso coração, para a nossa vida. Nos traz sobre o contraste entre a fé e a incredulidade, que nós estamos vendo bastante isso, né? De uma forma mais profunda no Evangelho de João. E a reação dos judeus, tanto com a fé quanto com a conspiração contra Jesus, e a emoção humana de Jesus diante da dor. Nosso Senhor Jesus também sentia tristeza, sentia dor, quando foi a dor da perda de Lázaro. Vamos ler então? Versículo 1 ao 6. Vai trazer para nós a notícia sobre a morte de Lázaro e o atraso intencional de Jesus. Quando diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e a sua irmã Marta moravam. Essa Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com os seus dedos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. Então, você vê, o Evangelho de João nos traz essa particularidade, tá bom? De quem era essa Maria. Versículo 3. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. E quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava muito Marta e a sua irmã, e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente,
ainda ficou 2 dias onde ele estava. Então aqui, vocês viram que Lázaro, aqui nos mostra que Lázaro era amigo próximo de Jesus, de uma família conhecida. Jesus amava muito ele e as suas irmãs. Então aqui, quando diz que essa Maria é a que ungiu o Senhor com o bálsamo, com aquele perfume, né? Enxugou os pés de Jesus também com seus cabelos. O Evangelho de João antecipa esse fato para nós, que ocorrerá lá no capítulo 12 desse Evangelho, tá? Conectando aqui cada uma de nós à devoção dessa mulher a Jesus, tá bom? Depois, no versículo 3, tratou para nós que as duas irmãs pediram para avisar Jesus, olha, Lázaro está muito doente. O amor de Jesus nos mostra que o amor dele não nos isenta de crises, entende? Ele nos ama muito, muito. Jesus ama cada uma de nós, mas o amor dele não nos isenta de passar por crises, mas ele nos acompanha de perto em todas as nossas crises, entende? Aqui, quando Jesus diz assim, o resultado dessa doença não é morte. E nós falamos sobre isso essa semana, né? A presença do Espírito Santo está muito forte. Eu desejo que vocês sintam da mesma forma profunda, em nome de Jesus, o amor do Senhor. É um peso de amor que está presente nesse ministério. Sintam, se entreguem, chamem, Senhor, para te visitar de uma forma mais profunda hoje. Amém? Então aqui quando Jesus diz assim, ó, o resultado final dessa doença não será a morte, mas isso está acontecendo para que Deus se revele, para que o poder de Deus seja revelado. Nós falamos sobre isso, né? Então Jesus, ele vê além do momento. Há um propósito eterno em tudo na nossa vida. Saiba você, minha irmã, que nós nunca estamos sozinhas. No momento de crise, no deserto, na tempestade, na escassez, Jesus sempre está com a gente. O amor dele nos acompanha. Mas nos nossos momentos de alegria, ele também quer ser lembrado. Porque muitas vezes as pessoas só lembram do Senhor no momento de dificuldade. E aí no momento de alegria, as pessoas se esquecem de chamar Ele para celebrar junto. E o Senhor Jesus sente por isso, porque Ele cuida de nós com muito amor, em tudo, diante de tudo. Quando Jesus mostra aqui que Ele amava Lázaro, e ainda ficou 2 dias ali com ele, porque ele estava doente, aqui nos traz que o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O aparente atraso é oportunidade para um milagre maior. Deus sabe de todo o tempo. O tempo de Deus é o tempo perfeito. O tempo do Senhor é o melhor tempo para cada uma de nós. É oportunidade para um milagre maior na nossa vida. Amém? Agora do versículo 7, faz uma divisão aqui, tá? De histórias. Do 7 ao 16, vai falar sobre o retorno à Judeia. Retorno de Jesus para a Judeia, quando diz assim, ó, versículo 7. Então disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judeia. Mas eles disseram, mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas e o Senhor já quer voltar? E Jesus respondeu, por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Olha a sabedoria de Jesus. Como Jesus é sábio. Aqui nos traz que a luz nos faz enxergar melhor.
É verdade que a noite foi feita para o descanso e que a noite é traiçoeira. É verdade que a noite pode ter pedrinhas que a gente não enxergue, que nos faça tropeçar. Vamos continuar aqui. Versículo 10. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não existe luz. Jesus disse isso e depois continuou. O nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou acordá-lo. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom, disseram eles. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto. Porém, eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele. Pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Então, Tomé, chamado o Gêmeo, disse aos outros discípulos: Vamos nós também, a fim de morrer com o Mestre. Aqui nos trata o seguinte: havia um real risco? Havia um real risco, mas Jesus caminha com coragem dentro da vontade do Pai. Jesus caminha a obediência a tudo conforme as instruções que Deus enviava para que ele fizesse. Quando Jesus diz: quem anda de dia não tropeça, Jesus fala também no sentido espiritual. No sentido espiritual, dizendo que quem anda na luz, a luz é a vontade de Deus. Quem anda na luz não teme o caminho. Quem anda na luz anda em paz, anda em segurança. Entende? Anda com o Senhor. Amém, irmã? Você vai conseguir. Em nome de Jesus. Viu? Você vai conseguir sim. Ouvir e aprender tudo junto com a gente. Tá bom? No versículo 11 e 13, quando Jesus diz que o nosso amigo Lázaro adormeceu, os discípulos não entenderam ali, né? Os discípulos acham que ele está repousando. Mas não é isso. Jesus esclarece dizendo: não, Lázaro morreu. Lázaro morreu. É isso que Jesus diz para eles. Então, e diz que se alegra por ele não estar lá. Porque Jesus fala isso, para que todos creiam. Para que todos creiam no que vai acontecer a seguir aqui. Então, milagres servem para fortalecer a nossa fé. Os milagres que nós recebemos, os milagres que nós vivemos, eles vêm para fortalecer a nossa fé. Não só para conforto momentâneo, não. Milagre não vem para conforto momentâneo. Vem para fortalecer a nossa fé. Todos os dias da nossa vida. Depois do versículo, aí no final, né, antes de ir para o próximo, quando fala que Tomé diz: vamos também, para morrermos com ele. Aqui é uma frase que nos expressa coragem. É uma frase que pode expressar, na verdade, tanto coragem como pessimismo, mas mostra lealdade. Entende? É isso que nos trata. Agora, do versículo 17 até o 37, vai falar sobre que Jesus é a ressurreição e a vida, o encontro com Marta e Maria. É isso que nos traz. Quando diz assim, ó: quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele.
Porém, Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que, mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. E Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Aleluia. Glórias a Jesus. Continuando aqui. Depois de dizer isso, Marta foi e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus, pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse: se o Senhor tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou: onde foi que vocês o sepultaram? Venham ver, Senhor, responderam. E Jesus chorou. Então as pessoas disseram: veja como ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram: ele curou o cego. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Aleluia. Glórias a Jesus. Obrigada, Espírito Santo, pelo derramar do seu amor nessa manhã. A presença do Senhor. Desejem sentir. Chama o Espírito Santo para te tocar. Em nome de Jesus. Aqui nessa parte, nós vimos que Lázaro já estava no túmulo há 4 dias. 4 dias que Lázaro estava lá. Então, judaicamente, para que a gente saiba, 4 dias representa morte definitiva. Olha como Deus é maravilhoso. Como Deus é maravilhoso, como Ele busca fazer tudo para testificar de uma forma única, verdadeira. Ele esperou o tempo que o homem decretou morte definitiva. 4 dias. E Betânia estava a uns 3 quilômetros mais ou menos de Jerusalém. Então muitos foram consolar as irmãs de Lázaro. E aqui mostra que Marta foi ao encontro de Jesus, né? Até lá. Para dizer, olha, se o Senhor tivesse lá, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse lá, o meu irmão poderia estar vivo, né? Mais ou menos assim, que ela se colocaria. Acredito que cada uma de nós também teríamos esse posicionamento, né? A fé de Marta é real, mas ainda limitada pela circunstância. Por quê? Porque ela foi dizer se o Senhor estivesse lá. E Jesus saiu exatamente para não estar lá, para que fosse demonstrado o poder de Deus através da hora que Lázaro fosse ressuscitado. Então, quando Jesus diz, teu irmão há de ressuscitar, no versículo 23 e 24, ela entende como algo escatológico, né? Como, eu sei que ele vai ressuscitar no fim dos tempos. Mas não é isso que Jesus está dizendo a ela. Mas ela entende dessa forma. E depois Jesus diz o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá ainda que morra.
Então aqui não se trata apenas do futuro, não. Não se trata só do futuro. Jesus é a ressurreição agora, no presente. Porque quantos voltam a viver depois de entregar a vida a Jesus? Quantos estavam mortos vivos porque não estão caminhando com Jesus e quando o recebem, quando o aceitam, voltam a viver, ressuscitam. E isso é maravilhoso, não é? Por isso o pai daquele filho pródigo fica tão feliz e celebra. Porque ele diz: o meu filho estava morto e agora ele voltou. É assim quando nós nos afastamos do Senhor. Nós morremos. E quando nós voltamos, nós ressuscitamos. É isso que Jesus diz aqui. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá. É isso que o Senhor nos traz. Amém? E depois, como Marta responde: sim, Senhor, eu creio que tu és Cristo, Filho de Deus. Então aqui ela faz uma confissão de fé semelhante à de Pedro. Sim, Senhor, eu creio que o Senhor é Deus. É a confissão que ela faz. E é lindo. É o que nós temos que fazer. Oh. É a confissão que nós temos que fazer todo o tempo. Sim, Senhor, eu creio. O Senhor é Deus, o Senhor é Cristo. O Senhor está comigo, eu não estou sozinha, o Senhor está comigo o tempo todo. Amém? Quando Maria chega chorando diante de Jesus, Jesus se comove ao ver o choro dela e dos outros também. Isso nos traz que o nosso sofrimento toca o coração de Jesus. Jesus sente pelo nosso sofrimento. Ele sente muito pelo nosso sofrimento. E muitas vezes os nossos sofrimentos são para o nosso crescimento. Vem como forma de correção na nossa vida. Vem nos trazer que, o que você fez foi errado. Você se antecipou, então agora dá o tempo para que as coisas se corrijam. Mas Jesus sempre está junto da gente. Sempre está do nosso lado. Eu consigo imaginar Jesus assim, em todo o tempo. Mas não se esqueça de também chamar Ele quando você estiver celebrando um momento de vitória, de conquista, de um novo espaço, de um crescimento financeiro. Não se esqueça de Jesus. Não se esqueça de chamar Ele para celebrar com você. Jesus, Ele sente tudo que nós sentimos. Não se esqueça que Ele veio como um homem para isso. Ele sentiu medo, Ele sentiu dor, Ele sentiu tristeza, mas Ele nunca deixou de buscar o Pai. Diante de todos esses sentimentos, Ele ia para o monte orar. Ele ia buscar intimidade com o Pai. É isso que Ele nos ensinou. Amém? E aqui quando Jesus pergunta onde o colocaram, né? Jesus chorou e perguntou onde o colocaram. Essa é a menor frase da Bíblia, mas uma das mais profundas. Onde o colocaram? Mesmo sabendo que ressuscitaria Lázaro, Jesus compartilhou da dor humana ali. Porque é verdade que diante de um luto nós sofremos muito. Mesmo sabendo que esse é o ciclo que acontecerá na nossa vida. Mesmo sabendo que um dia todos nós não estaremos aqui mais. Mas quando o luto vem e bate à nossa porta, a dor é inevitável. Ela vem. E é necessário viver um tempo de luto. Um tempo de luto. E não a vida toda de luto, entende? Há uma grande diferença. E é importante que a gente entenda isso. Depois ainda alguns vendo ali Jesus chorar, diz, olha, ele amava. Jesus amava Lázaro. Jesus amava muito. E aí outros, né, como sempre, divididos, falar, mas ele não podia ter evitado isso. Sempre vai existir pessoas assim, tá? Do nosso lado.
Então, até os milagres do Senhor Jesus não convence todos. Há sempre fé, mas sempre vai existir ceticismo. Tá bom? Agora, do versículo 38 ao 44, vai trazer para nós sobre a ressurreição de Lázaro. Quando diz assim, ó. Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tirem a pedra. Marta, armando o morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. E Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Guarda isso no teu coração. Assim como eu quero guardar no meu. Olha o que Jesus disse. Jesus respondeu. Então é como se Jesus estivesse falando para nós. Olha só. Eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? É isso. Nós precisamos ter essa fé. Essa fé em crer que a revelação do poder glorioso de Deus acontecerá na nossa vida, diante dos nossos olhos. Amém? Em nome de Jesus. Versículo 41. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço, porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviastes. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. E os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrolem as faixas e deixe que ele vá. Aleluia. Glórias a Jesus. Aleluia. Glórias a Jesus. Como Jesus é maravilhoso. Como é maravilhoso viver a presença do Senhor. E nós termos o entendimento e crer em cada milagre relatado aqui das Escrituras na nossa vida, para a nossa vida. Nos alimentar desse amor, dessa fé. É o que nós precisamos todos os dias, nos alimentar desse amor. Permitir que a nossa fé seja aumentada, em nome de Jesus. Então, o que acontece aqui? Não te disse que se creres verás a glória? Creia, minha irmã. Creia para que você possa ver a glória de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas finanças. Creia. Creia em Jesus. Eu desejo isso na sua vida, que você creia no amor de Jesus, para que você possa ver a glória de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas finanças, para que você veja a glória de Deus agindo sobre você, através de você. Quando você precisar resgatar um irmão ou uma irmã, para trazer para perto de Jesus. A fé abre caminhos para a glória. A fé abre caminhos para a glória. Jesus é o nosso melhor amigo. Ele é o nosso mestre. Jesus é quem nos guia, quem nos conduz. Todas as nossas orações devem ser direcionadas sempre em nome do Senhor Jesus, porque é Ele que nos liga ao Pai. Ele que nos deu esse acesso quando Ele morreu naquela cruz. E o que acontece? Lázaro vem para fora. Ó, Lázaro sai para fora com uma palavra. Vem para fora com uma palavra. Jesus vence a morte. Esse é o nosso Jesus. Esse é o amor de Jesus por nós. Nós precisamos crer. Nós precisamos deixar Ele cuidar, Ele nos guiar, Ele nos tratar. Cristo nos chama à vida. Ele nos liberta por completo. Não duvide. Jesus nos liberta por completo. A libertação que o Senhor Jesus nos traz é completa. Não é pela metade.
Quando nós abrimos o nosso coração para Ele nos tratar, para Ele nos cuidar, é completa a transformação que Ele faz na nossa vida. Vamos continuar aqui. Versículo 45. Muitas pessoas que tinham ido visitar Maria creram o que Jesus tinha feito e creram nele. Mas algumas pessoas voltaram e contaram aos fariseus o que ele havia feito. Então os fariseus e os chefes dos sacerdotes se reuniram com o conselho superior e disseram: o que é que nós vamos fazer? Esse homem está fazendo muitos milagres. Se deixarmos que ele continue fazendo essas coisas, todos vão crer nele. Aí as autoridades romanas agirão contra nós e destruirão o templo e o nosso país. Olha a preocupação deles. Entende? Qual é a preocupação deles? A preocupação deles aqui é que as pessoas começassem a crer em Jesus. E eles deveriam ser os primeiros a apoiarem Jesus, não é? Porque eles estudavam tanto. Eles conheciam tanto do Antigo Testamento. Eles sabiam todas as profecias de como é que o Messias chegaria. Eles sabiam que o Messias viria depois de João Batista, e eles já tinham presenciado isso aqui. Eles sabiam de todas as profecias. E ainda assim, a cegueira da religiosidade vazia não deixava eles aceitarem, enxergarem que era o Messias que estava diante deles. Continuando, versículo 49. Então, Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote, disse: vocês não sabem nada. Será que não entendem que para vocês é melhor que morra apenas um homem pelo povo do que deixar que o país todo seja destruído? Naquele momento, Caifás não estava falando por si mesmo, mas como ele era o grande sacerdote naquele ano, estava profetizando que Jesus ia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir um só corpo todos os filhos de Deus que estão espalhados por toda parte. Então, naquele dia em que os líderes judeus fizeram planos para matar... daquele dia em diante, os líderes judeus fizeram planos para matar Jesus. Por isso, ele já não andava publicamente na Judéia, mas foi para a região perto do deserto, a uma cidade chamada Efraim, e ficou ali com seus discípulos. Faltava pouco tempo para a festa da Páscoa. Muitos judeus foram a Jerusalém antes da festa para tomar parte na cerimônia de purificação. Eles procuravam Jesus e no pátio do templo perguntavam uns aos outros: o que é que vocês acham? Será que ele vem à festa? E os chefes dos sacerdotes e os fariseus queriam prender Jesus. Por isso tinham dado ordem para que, se alguém soubesse, contasse onde ele estava. Glórias a Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada pela palavra mais uma vez. Aqui nós vemos que muitos creram em tudo o que aconteceu, mas outros foram contar para os fariseus. Outros correram para contar aos fariseus o que tinha acabado de acontecer ali, quando Lázaro ressuscitou. Vocês veem que aqui nós vemos um espírito de fofoca, né? Um espírito de contenda. O espírito de fofoca e contenda faz isso. Ele faz com que as pessoas corram para levar notícias de um lado para o outro. E nós devemos repreender todo esse sentimento da nossa vida. Em nome de Jesus. Nós vimos que assim que os líderes ali souberam, né, os líderes religiosos souberam, eles revelam um medo. Eles revelam medo de perder o poder político e religioso daquele país. O medo
Ele faz com que as pessoas fiquem agressivas. Ele faz com que as pessoas façam coisas sem pensar no próximo. Pensam só em si mesmo, em se engrandecer, na posição que ele ocupa, no cargo onde ele está. A ameaça, quando a pessoa se sente ameaçada, ela age com agressividade. Nós já falamos isso aqui. Então, com tudo isso que nós estamos aprendendo, nós começamos a observar as pessoas ao nosso redor. E aí a gente começa a ter o amor pelas pessoas, como Jesus ama todos. Isso é maturidade espiritual. É maturidade espiritual elevada. Quando nós vimos uma pessoa reagir com agressividade, e os nossos olhos conseguem enxergar que por trás dessa agressividade é porque ela está sendo confrontada com a verdade. Ela está sendo ameaçada. Ela está sendo colocada em uma situação de medo, entende? E aí os nossos olhos olham então para aquela pessoa com amor e diz: Pai, ajuda. Se apresenta para ela. Se mostra para ela, Senhor. Ela não sabe o que ela está fazendo. Essa agressividade não pertence a ela. Porque ela é filha de Deus, assim como nós. Ela só está escondida. Porque existe alguma influência sobre ela. Então, quando nós conseguimos olhar para alguém que está reagindo de forma agressiva com amor, nosso coração transborda, sabia? A gente vê que aquela pessoa, ela está com medo, igual uma criança quando sente medo. E essa criança com medo precisa ser acolhida por alguém. Então esse adulto precisa ser acolhido também. Então quando nós conseguimos olhar assim, o nosso coração está gerando esse amor que o Senhor Jesus derrama e quer derramar cada vez mais sobre nós. Amém? Nós não precisamos também reagir, entrar em guerra. Não, você está em outro nível espiritual. O teu nível espiritual está acima da agressividade. Isso não te pertence mais. Revidar, querer dar a última resposta, querer dar a última palavra, para quê? Qual o sentido? A não ser que a tua última palavra for do amor de Jesus em abundância ali. Mas se for para discutir, para alimentar o inimigo, não, assim não. Assim não vale a pena, não é importante. A nossa vida tem sido tão corrida. As horas do nosso dia tá passando tão rápida que nós precisamos usar as horas dos nossos dias para ter paz, para viver o amor de Jesus, para trabalhar com alegria, para servir com amor, para cuidar dos nossos com atenção, com qualidade. Sentar-se à mesa para fazer a sua refeição. Deixa seu celular de lado, por favor. Só um pouquinho. Sente o sabor do alimento que você está se alimentando. Lembre-se de agradecer pelo que você está se alimentando. Se você está se alimentando e está com a sua atenção no celular, você está ignorando a presença de Jesus, porque Jesus deseja sentar à mesa com você todos os dias, para que você se lembre, olha, você tem um alimento. Quantos não tem? Você tem. E eu estou aqui porque eu me felicito de ver que a sua mesa é farta. Porque você tem sido uma filha obediente, porque você tem sido uma filha fiel, porque você tem me buscado. Entende? Jesus cuida de todos nós. Assim como ele cuidou mesmo à distância de Marta, Maria e Lázaro. Mesmo à distância, Jesus cuidou de todos e cuida de mim, e cuida de você, e cuida dos seus filhos, e cuida do seu cônjuge.
mesmo quando nós não alcançamos, mesmo quando nós mães, nós não podemos estar lá a proteger os nossos filhos e o nosso esposo, o Senhor está lá. Nós temos que alimentar essa fé e dar essa confiança ao Senhor. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então aqui nós vimos que mesmo os que se opõem a Deus, sem saber, eles cumprem os seus propósitos. Por que isso? Porque Caifás profetizava sem saber. Caifás aqui profetizou sem saber. Quando ele disse assim: será que não entendem que para vocês é melhor que morra apenas um homem pelo povo do que deixar que o país todo seja destruído? Sem ele saber, ele estava profetizando. Obrigada, Jesus. Obrigada. Apesar dele ter profetizado, naquele dia, daquele dia em diante, eles começaram então a tramar, né, a morte de Jesus. Começaram ali então a planejar a morte do Senhor Jesus. É isso que começou a acontecer a partir daquele dia. Jesus estava fazendo muitos milagres. E eles não queriam deixar que isso continuasse. Então Jesus faz o que aqui? Jesus se afasta. Jesus se afasta por um tempo. Porque já havia ordem para prender. Então Jesus faz o milagre de ressuscitar Lázaro e se afasta por um tempo. O que nós vimos aqui no capítulo 11 hoje? Nós aprendemos que enfermidades e tempo de Deus, sobre enfermidade e o tempo de Deus. O que nos mostrou aqui com Lázaro? Que o atraso de Deus nunca é descuido. Não. Deus não está descuidando. O atraso de Deus é intencional. Nós chamamos de atraso. Mas Deus não está se atrasando. É porque nós humanos falamos que é um atraso, mas para Deus não é. Porque Ele vai no tempo dele. É no tempo de Deus e não no nosso. São os planos de Deus. A doença de Lázaro não era para a morte. Era para a vida. Era para que mais pessoas crescem e pudessem ver o poder e a glória de Deus através de Jesus. E a palavra de Deus é tão linda, né? Que eu falei sobre isso essa semana e nós nem tínhamos lido isso, né? Que há doenças que não é para a morte, é para a vida. É para levantar a família, é para unir famílias, é para levar pessoas próximas a esse enfermo a entregar a vida para Jesus, através do testemunho do milagre. Entende? Pode ser que o Senhor Jesus está falando com você agora. Então saiba que Ele não está atrasado, que Ele está no tempo dele, porque Ele vai se revelar em poder de forma gloriosa sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? A fé em meio à perda. Marta e Maria, elas demonstraram uma fé limitada ali, não é verdade? Mas uma fé sincera. E tudo bem. Jesus entende. Nós somos humanos. Jesus entende que muitas vezes nós limitamos a nossa fé. Aqui, nós vimos que Marta e Maria demonstram uma fé limitada porque quando elas encontram Jesus, elas dizem assim: se o Senhor estivesse lá, isso não teria acontecido. Mas elas foram verdadeiras, né? Elas foram verdadeiras. Elas falaram
o que estava sendo gerado no coração delas. E Jesus sabia. Por isso Jesus se emocionou. Por isso Jesus chorou. Porque doeu nele a dor delas. Doeu dentro dele de ver a dor delas, de perder o irmão. Jesus sente, chora. Ele participa do sofrimento humano. Isso deixou muito claro para nós aqui. No estudo de hoje ficou muito claro para nós. E ele também demonstrou o poder sobre a morte. A ressurreição de Lázaro prova que Jesus é o Senhor da vida. Ele é o Senhor da tua vida. Ele é o Senhor da minha vida. E Ele é o Senhor da vida de todo aquele que o recebe, que o chama, que o aceita como seu Senhor e Salvador. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. E nós vimos aqui que alguns creram, outros conspiraram. A fé sempre vai dividir pessoas. A fé sempre vai dividir aos que creem, aos que conspiram. São as reações diante da verdade. As reações diante da verdade de Jesus é assim. Em tudo. Tá bom? Assim como que diante de uma verdade de uma vitória sua, vai ter os que se alegram e vai ter os que não se alegram. Em tudo há divisão. Entendam que em tudo há divisão. E a palavra de Deus sempre nos ensina a lidar com isso. Não revidem. Cada um no teu tempo, cada um na tua maturidade espiritual. Não saia do teu foco. Ei, não queira explicar nada para quem não quer entender. Não perca o seu tempo para explicar coisas para quem não está pronto para ouvir. Não vale a pena. Só ora por essa pessoa. Para que o mesmo amor que te toma, para que o mesmo amor que te preenche, que comanda a sua vida, visite essa pessoa. Amém? Em nome do Senhor Jesus. E aqui nós vimos para finalizar que até os inimigos de Deus cumprem a vontade soberana dele, né? Quando Caifás profetizou, inimigo do Senhor. Mas ele foi ali usado, né? Profetizou. Aleluia. Glórias a Jesus. Esse capítulo ele nos ensina que a glória de Deus não se revela apenas em milagres, não. Não apenas em milagres rápidos, não. Não é isso. Mas em histórias marcadas por espera, dor e superação. Entendeu? Deus não se revela apenas em milagres rápidos. Não é só isso. Ele se revela em histórias marcadas pela presença dele. Em histórias marcadas por espera, dor e superação. Ele nos trata dia após dia. Jesus não apenas ressuscita. Ele não só ressuscita. Ele entra no choro. Ele sente o peso da perda. E age com poder e compaixão. É lindo, né? Como é maravilhoso estar na presença do Senhor. De verdade. Eu gostaria muito que todos vocês estivessem ontem no que aconteceu à noite. Eu mesma ainda estou me perguntando, o que foi aquilo, Senhor? Que momento de oração maravilhosa que o Senhor nos trouxe. Eu ainda estou sentindo, eu ainda estou impactada. Porque o Espírito Santo conduziu da forma como Ele quis. Foi maravilhoso. Mas nós oramos por vocês todas. Porque ali eu desejei que todas que nunca nem entraram estivessem recebendo toda aquela oração, daquela hora. Foi maravilhoso. E eu sei que aqui todas as manhãs muitas também estão sendo muito alimentadas. Muitas estão recebendo do amor. Muitas estão sendo cheias da presença do Pai. Muitas estão aprendendo um posicionamento diferente de vida. Estão aprendendo a ter um olhar diferente diante de todos.
E a pergunta que fica para nós hoje é: você crê? Mesmo quando parece tarde demais, você crê? Você crê, minha irmã? Não é tarde demais. É o tempo de Deus, não é o nosso tempo. 9 horas. Horas de glorificar o nome do Senhor. Glorifico o teu nome, Senhor, junto de todas as suas filhas aqui presentes. E declaro que toda honra e toda glória é do Senhor. E sempre será. Amém? Para quem não sabe, nós temos um relógio de 3 em 3 horas que nos lembra que nós precisamos glorificar o nome do Senhor. Nós precisamos glorificar, nos lembrar da presença dEle. Então, eu ensinei no ministério que pode-se colocar o despertador de 3 em 3 horas. O meu começa às 6 horas da manhã. Então vai às 6, 9, meio-dia, 3 horas da tarde, 6 horas da tarde, 9 horas da noite. E a cada 3 horas nós vamos nos lembrando. E o que nós estivermos fazendo, desliga o despertador e glorifica o nome do Senhor. Agradece. Pode ser que naquela hora você está recebendo alguma coisa, ou você está feliz, e ali você precisa se lembrar que o Senhor está com você. Amém? Em nome de Jesus. Por isso eu tenho lembrado, né? As nossas lives, quando dá 9 horas, o meu despertador aqui, ele toca, e aí eu glorifico com vocês. Obrigada, Jesus. Eu tenho certeza que o ensinamento de hoje nos encheu ainda mais do amor e da presença do Senhor. Sim, minha irmã Cris, nós precisamos crer em todas as promessas. Quando nós fazemos uma oração em cima das promessas, nós potencializamos a nossa fé. Entende? Nós potencializamos a nossa fé. Porque nós estamos orando com o que o Senhor nos prometeu. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, Pai, a tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mesmo que eu caminhe por vale escuro, pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor vai estar comigo, e eu sei que o Senhor vai estar comigo. E nada vai me faltar, porque o Senhor é o provedor da minha vida. Entende? Nós estamos orando ao que está escrito. Mesmo quando nós oramos, quando diz assim, o Senhor prometeu me proteger. E eu sei que o Senhor me protege. Eu sei que o Senhor me guarda debaixo das suas asas. Eu sei que o Senhor me livra de todo laço do passarinheiro, de toda peste perniciosa. Eu creio que nenhum mal chegará na minha casa, porque a tua palavra prometeu que nenhum mal chegará na minha casa. Em nome de Jesus. Irmã Dilma, vamos orar junto. É o processo que está sendo preparado para você passar, lembra? É o processo dos papéis que você está preenchendo. Amém? Eu vou orar com você, depois você me chama, tá bom? Mas não vamos deixar de orar hoje, tá? Em nome de Jesus, me chama, por favor. Obrigada, Jesus. Todas as vezes que nós vamos nos libertar, todas as vezes que nós vamos passar por um processo de renúncia, de deixar para trás tudo aquilo que nós não queremos carregar mais, nós começamos a sofrer ataques para que a gente desista. Mas não, nós não vamos desistir, porque é melhor passar por ataques agora e ser livre do que viver presa por toda a vida e perder a salvação. Amém? Vamos orar? Em nome de Jesus. Mais tarde, eu acredito que eu vou abrir uma janela de oração para nós.
E aí, por ser uma janela de oração, eu acredito que eu vou fazer pelo Google Meet, tá bom? E aí eu coloco nos stories, se alguém quiser entrar, pra gente orar um pouquinho, para manter essa nuvem de glória que está sobre o ministério, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar para terminar? Em nome de Jesus. Amém, minha irmã Adriana. Você vai conseguir. Em nome de Jesus. Passa pelo processo de libertação, de renúncia. O processo de libertação profunda mexe muito com a gente. Mexe muito conosco. Mexe muito com todos nós. Quando nós passamos. Porque nós precisamos renunciar tudo. E existe papéis, né, que nos ajudam. Então existe ali, quando eu vou trabalhar com libertação na vida de uma irmã, eu envio para ela folhas para que sejam preenchidos. Então ali não tem como você se esquecer de nada, porque ali tem muita coisa. Onde você começa a marcar, a escrever, a renunciar. Então tem pessoas que demoram 30 dias para conseguir preencher esses papéis. Tem pessoas que passa mal, vomita, adoece, tem dor de cabeça, tem sono profundo, dorme em cima dos papéis. Tudo isso é ataque dos demônios, para que você não consiga chegar ao fim. Por quê? Porque eles começam a entender que eles estão perdendo território, que é mais uma que eles vão perder. E eles vão perder para Jesus, porque quem encontra o amor de Jesus quer se libertar de qualquer amarra que possa ficar. Ah, mas eu não tenho certeza se eu tenho que passar por libertação. Irmã, deixa eu te falar uma coisa. Eu também não tinha, mas eu desejei. Eu também não sabia se eu tinha, se eu carregava ou não demônios. Mas quando eu entendi que passar por uma libertação era dizer chega para tudo que não prestava, eu corri mais que depressa para passar por libertação. E ali eu entendi que tem muita coisa que desde criança Satanás nos engana para que a gente peque, para que a gente viva das coisas dele. Então é melhor você fazer por excesso e não ter nada do que não fazer achando que você não tem e ter. Entende? Então aqui como a irmã Adriana coloca, faz 1 ano e meio que ela está no processo, você vai conseguir, dói sim, é verdade, mas é preciso renunciar, é preciso declarar, pedir perdão ao Senhor por coisas que nós fizemos sabendo que era errado e por coisas que nós fizemos e que a gente não sabia que era errado. Entende? Nós precisamos abrir os nossos olhos. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus eu agradeço ao Senhor pela nuvem de glória, Senhor, que está aqui agora, nesse ministério. Eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, que essa glória, que esse amor, que essa presença visite cada uma, Senhor, das suas filhas agora, minhas irmãs em Cristo, aonde elas estiverem, Pai. E os seus filhos também, Senhor. Visite cada um dos seus filhos, Pai, que estão aqui presentes ou que ouvirão depois, Pai, da tua palavra. Que o teu amor chegue nesse lar, que tome conta de todo o ambiente dessa casa. É isso que eu te peço agora em nome de Jesus, meu Pai. Preencha todo o nosso ser agora com a sua doce presença. Espírito Santo, aviva-nos em nome de Jesus. Nós te damos toda a liberdade para que o Senhor nos toque, para que o Senhor aumente a nossa fé. Aviva-nos, Espírito Santo. Aviva-nos mais, em nome de Jesus. Derrama do teu fogo sobre todos nós nessa hora desse dia.
em nome de Jesus. Do topo da nossa cabeça até a sola dos nossos pés. Toca-nos, enche-nos, aviva-nos, em nome de Jesus. Aumenta a nossa fé, nos leve para mais perto. Renunciamos, Senhor, todos os nossos erros. Pedimos perdão ao Senhor por todos os nossos pecados. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados conscientes, inconscientes, pelos pecados que não nos lembramos mais. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos pelos pecados que cometemos durante o nosso sono. Perdoa-nos, Senhor. Ensina-nos, Pai, a nos blindar durante o nosso sono, a nos proteger, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Hoje nós entregamos o nosso jejum do ministério ao Senhor. Jejum que tem nos restaurado, nos fortalecido, nos colocado em posicionamento. Pai, esse jejum de 24 horas tem ensinado tantas das suas filhas, Senhor, a se posicionarem diante de Ti, a estarem mais sensíveis à sua voz, ao seu toque. Obrigada, Jesus. Obrigada por quem o Senhor é na nossa vida. O Senhor é tudo que nós precisamos. Declaramos que sem a sua presença nós não podemos nada. Sozinha nós somos fracos. Nós somos fracos, nós somos falhos, nós estamos vulneráveis. Nós não queremos assim, nós queremos a tua presença. Nós queremos ser guiadas pelo Senhor. Nós queremos viver a tua glória. Nós queremos ser instrumentos do ID do Senhor. Nós queremos que por onde passarmos, Senhor, fique uma marca do teu amor, seja através de um abraço, através de uma palavra. Ó Senhor, usa-nos, capacita-nos. Em nome de Jesus nós te pedimos. Cura as nossas feridas, Senhor. Que toda ferida da nossa alma seja selada com o teu sangue. Em nome de Jesus nós te pedimos por isso. Que a sua alegria, Pai, chegue onde há dor. Jesus, nosso amigo, a nossa luz. O Senhor é a luz do mundo, Jesus. Seja luz na nossa vida. Que essa mesma luz nós possamos levar onde há trevas, onde pessoas estão perdidas no caminho. É isso que nós te pedimos, Jesus. Que o alimento venha onde há escassez. Que a paz entre onde há contenda e confusão. Nós te damos total liberdade, Jesus, para que o Senhor organize todas as coisas na nossa vida, na nossa casa, na nossa vida financeira, no nosso trabalho. Ajude-nos, Senhor Jesus, a organizar todas as coisas que estão desorganizadas. O nosso jardim. Precisamos cuidar do nosso jardim. Podar as folhas que não estão servindo mais, para que venha nova. Ajude-nos, Jesus, a cuidar do nosso jardim. Assim como a natureza reage aos cuidados, Senhor, nós reagiremos com todos os cuidados que o Senhor está nos dando, para a honra e glória do nome do Senhor, para que o nome do Senhor nosso Deus seja exaltado através da nossa vida, do nosso testemunho. Obrigada, Jesus, por nos amar, por nos ensinar, por nos guiar. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por não desistir de nós, por respeitar o tempo de cada uma de nós, nosso tempo de crescimento, de amadurecimento espiritual, nosso tempo de entrega, de renúncias. Fortalece cada uma de nós nessa hora desse dia, em nome de Jesus. Pai, é isso que eu te peço.
por todas nós. E eu agradeço ao Senhor pela sua santa e poderosa presença aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Como é bom estar na tua presença, não dá vontade de sair. Visita-nos, Espírito Santo. Visita-nos, Espírito Santo. Durante todo esse dia, de uma maneira diferente, como todas as outras antes. Que seja mais profundo, que seja mais intencional, que possamos estar mais sensíveis à sua presença nesse dia de hoje. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pelo teu amor, pela tua presença. Obrigada pela palavra, pelo ensino. Obrigada porque o Senhor deixou para nós aqui um manual de vida, instrução do nosso dia. Amém? Aleluia. Glórias a Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor cuide de você. Mas que principalmente você se permita ser cuidada. Que você abra o seu coração para que o Senhor te trate, para que Ele te molde, para que Ele te transforme, para que Ele te posicione em momentos difíceis, diante de pessoas difíceis. Lembra que não é você que convence. Se você precisar usar da tua força para conversar com alguém, tá errado. Porque se você carrega o amor de Jesus, o amor de Jesus não é força. O amor de Jesus não obriga nada a ninguém. O amor de Jesus é leve, é suave. O amor de Jesus, ele leva paz e não contenda. Ele leva paz e não discussão, não a força. Jesus nunca forçou nada com ninguém. Amém? Deus abençoe o seu dia. Amanhã estaremos aqui, para honra e glória do nome do Senhor, lendo o capítulo 12 do Evangelho de João. Amém? Até amanhã, em nome de Jesus. Tchau.